Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula de Química aqui comigo, né, quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química de vocês. E hoje, gente, nós vamos fazer a nossa correção das nossas atividades de Química, tá bom? Então nós vamos corrigir aí a atividade 1 e a atividade 2 que eu passei pra vocês, tá? Geralmente a cada duas atividades, né, a cada dois capítulos ou dois temas que a gente termina, eu gosto de tirar uma aula só pra corrigir as atividades que eu passei, né, pra gente resolver as questões pra gente treinando também, tá bom? Então pegue aí seus cadernos para você ver aquilo que você acertou, aquilo que você errou, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários do YouTube ou poste lá no Classroom, que é até melhor, tá? Porque eu consigo ver melhor. Porque no YouTube é muito vídeo, aí não dá pra gente saber os comentários. Então, bote lá no Classroom se tiver alguma dúvida, tá certo? Então vamos lá. Gente, ó, primeira atividade foi sobre conceitos básicos de química, foi nossa atividade de número 1, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Oxi, cadê? Pronto, tá aqui. Primeira questão. Já é isso. Que doidice é essa? Pronto, agora sim. Numa praia em pleno verão, um estudante químico observou que o carrinho de picolé usava gelo seco para retardar o degelo dos picolés. Pediu ao vendedor um pedaço de gelo seco, colocou num copo com água e verificou a formação de fumaças brancas. Esse fenômeno é observado, é físico-químico. Gente, o gelo seco, na verdade, é gás carbônico, tá? O gelo seco, ele é gás carbônico no estado sólido, só que quando você bota ele na água em temperatura ambiente, ele já passa direto para o estado de vapor, tá? Ele já vira logo um gás, tá bom? Então, isso é uma mudança de estado físico. Logo, nós temos aqui um exemplo de um fenômeno físico, tá? Já que é uma mudança de estado físico. Qual mudança de estado físico está acontecendo com o gelo seco? Como ele está passando do sólido direto para o gasoso, nós temos uma sublimação, tá certo? Sublimação. O gelo seco, ele é caracterizado porque ele não vai do sólido para o líquido, ele vai do sólido direto para o gasoso, então ele sublima. Então aqui nós temos uma sublimação, tá bom? Ótimo. Bora lá para a questão de número 2. Considere as seguintes temperaturas de fusão e ebulição do éter etílico e do chumbo. Quais os estados físicos do éter e do chumbo nas seguintes temperaturas? Então vamos lá, vou fazer primeiro aqui para o éter, tá? Lembra que eu falei para vocês que para saber estado físico a gente faz o quê? Bota a linhazinha, né? E aí, ó, temperatura de fusão, sempre vem primeiro, depois temperatura de ebulição. Então vamos lá, primeiro para o éter, tá? Isso aqui que eu tô fazendo primeiro vai ser para o éter. Então vou marcar aqui, ó, éter. Então a temperatura de fusão do éter é menos 116 e a temperatura de ebulição do éter é 34. Aí vamos lá, e tem número 1, a 40 graus. Lembrando, né, gente, ó, sólido, líquido, gasoso, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui de azul. A 40 graus, 40 é maior que 34, então ele estará no estado gasoso, tá bom? 20 graus, o 20 é maior do que menos 116, mas é menor que 34. Então, a 20 graus, o éter vai estar no seu estado líquido. E a 400 graus, o 400 já está bem aqui, ó, bem longe, já passou, foi muita temperatura de ebulição. Então, ele vai estar no estado gasoso, tá bom? Então, gabarito para o éter: gasoso, líquido e gasoso, tá bom? Agora eu vou fazer para o chumbo. O chumbo eu vou fazer de verde, tá? Então aqui para o chumbo nós vamos ter o seguinte, ó. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. No caso do chumbo, os valores são 327 é a temperatura de fusão, 327, e a temperatura de ebulição é 1740. Agora vamos lá. 40 graus. Gente, lembrando, né? Sólido, líquido, gasoso. Aqui é líquido. 40 tá bem abaixo de 327. Então 40 tá bem aqui, ó. Caiu em qual região? Sólido. O 20 tá mais para cá ainda, ó. Também na região sólido. E o 400 é maior que 327, mas é menor que 1740. Então 400 está em qual região? A 400 graus o chumbo está líquido. Então gabarito no chumbo: sólido, sólido e líquido, tá bom? Anote aí se você errou, já corrija aí no seu caderninho bonitinho. Dê pausa no vídeo e anote essas observaçõezinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, questão de número 2, ok. Bora para a próxima.
Dentre as opções abaixo, assinale a que indica uma propriedade específica física da matéria. Gente, uma propriedade específica física da matéria, volume é uma propriedade geral. Combustibilidade, a capacidade de queimar, é uma propriedade específica? É. Mas como eu preciso fazer uma reação química para analisar, ela não é uma propriedade específica física, ela é uma propriedade específica química, tá? Massa é uma propriedade geral. Densidade é uma propriedade específica física e compressibilidade é uma propriedade geral. Então, nosso gabarito aqui seria densidade. Acertou quem marcou letra D, tá bom? 4. Vamos para 4. Monte o diagrama de estado físico para uma substância pura X que tem uma temperatura de fusão de 50 e uma temperatura de ebulição de 130. Gente, o diagrama é bem tranquilo, né? Então, vou fazer aqui o diagrama, ó. Lembrando que aqui é o tempo em minutos, tá? Tempo em minutos, e aqui nós temos a temperatura em graus Celsius, tá? Então vamos lá, temperatura de fusão sempre vem primeiro, então a temperatura de fusão aqui, ó, vou colocar de azul, temperatura de fusão é 50 e a temperatura de ebulição é 130. Como a substância é pura, a temperatura de fusão e ebulição serão constantes, então você vai fazer assim, ó. Tananana, quando chega bem aqui, constante, aí sobe, quando chega bem aqui, que é a temperatura de ebulição, constante também, e continua subindo. Então, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição também constante, porque a substância é pura, tá bom? Então, o gabarito seria o gráficozinho assim. Aí aqui embaixo você pode colocar os minutos, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, aí fica a seu critério, colocar em minutos, em horas, tá bom? Geralmente a gente bota em minutos, ok? Então, essa era a questão de número 4. Até agora tudo bem? Espero que vocês tenham acertado, hein? Bora para 5. Em um beck com 100 ml de água são colocados 30 ml de óleo, um cubo de gelo e uma barra de ferro. Qual das figuras abaixo melhor representa essa mistura? Justifique sua resposta. Essa questão é muito legal. Gente, vamos lá, ó. 100 ml de água. São colocados 30 ml de óleo. O óleo tem uma densidade menor do que a da água, então o óleo vai ficar em cima. O óleo é esse amarelozinho aqui, ó, tá? O óleo é o que está representado de amarelo, tá bom? Então, onde tiver óleo embaixo já está fora, porque o óleo tem que ficar em cima da água. Então, ó, já elimina aqui o A, já elimina o D, tá bom? Agora vamos lá. A barra de ferro ela é a mais densa de todas. Então, a barra de ferro ela tem que ficar lá embaixo. Então, já elimina o B e já elimina o E. Então, só sobrou quem? Só sobrou o nosso gabarito aqui, ó. A água, a barra de ferro lá embaixo, porque a barra de ferro é mais densa. O óleo, por ser menos denso que a água, fica em cima da água. E o gelo, ele fica no meio. Por quê? Porque o gelo, ele é mais denso do que o óleo, então ele afunda no óleo. Mas ele é menos denso que a água, então ele flutua na água. Então, ele fica no meio termo aqui. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra C. Tá certo? E por último, questão de número 6. Um bloco de metal tem a massa de 100 gramas. Então, a massa do meu bloco de metal é 100 gramas. Então, já vamos logo aqui, ó. 100 gramas é a massa do bloquinho, tá? Foi colocado em um beck que continha inicialmente 10 ml. Após a adição do bloco, o volume de água foi para 56 ml. Então, gente, olha só. O volume inicial era 10 ml, tá? 10 ml. E quando eu coloquei o bloquinho, o volume final foi para 56, tá? 56 ml. Então, Carlinhos, qual é o volume que eu vou utilizar? Lembra que eu falei para vocês, quando tiver uma questão que tenha volume inicial e volume final, o volume utilizado no cálculo é a subtração do volume final e do inicial. Então, 56 menos 10, o volume que você vai utilizar é 46. Então, vai ficar assim, ó. A densidade vai ser a massa, que é 100 gramas, a massa que é 100 gramas, tá certo? Dividido pelo volume, 56 menos 10, dividido por 46 ml, tá? Então, a resposta vai ser 100 dividido por 46, tá bom? Se fosse 100 dividido por 50, daria 2 ml. Como é 100 dividido por 46, vai dar quebrado. Vai dar 1, alguma coisa, tá certo? Depois eu só boto o valor para vocês
da divisão, tá certo? Pra gente não perder tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então acertou quem fez essa divisãozinha aqui, ó, 100 dividido por 46, tá bom? Então vamos adiante. Então, gente, a atividade 1 foi, né? Atividade 1 nós encerramos aqui, tá bom? Então eu vou fechar aqui, vou salvar. E aí agora nós vamos para a atividade 2. A atividade 2 foi dividida em duas partes. A primeira parte foi as questões que eu passei lá no Google Form, no questionário, né, que vocês responderam aqui, ó. Então vamos aqui para as perguntas para a gente ver as perguntas aqui que eu coloquei. Vamos lá, a primeira perguntinha lá do questionário foi: explique o que são saltos quânticos. Gente, saltos quânticos a gente já sabe, né? Eu falei para vocês que é quando o elétron está em uma camada mais perto do núcleo, uma camada de menor energia, ele absorve, ele pode receber energia e ele salta para uma camada mais distante. Quando ele retorna novamente para a camada que ele estava, aquela energia que ele absorveu, ele libera na forma de radiação, tá bom? Então o elétron salta de uma camada mais interna para uma mais externa. Para isso ele absorve energia e quando ele retorna, ele libera essa energia na forma de fótons. E isso são os famosos saltos quânticos, tá bom? Então aqui, ó, ok. Aqui a segunda, a partir dos saltos quânticos foi possível explicar o quê? Gente, a gente sabe que foi através dos saltos quânticos que a gente conseguiu explicar, que o Bohr conseguiu explicar os espectros de emissão. Lembra que eu mostrei para vocês até no slide a identidade de cada elemento, os espectros de emissão. Então gabarito aqui, ó, espectros de emissão, tá bom? Bora para a próxima. Qual elemento possui a seguinte distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Gente, para você saber o elemento, era muito simples. É só você somar todos os elétrons. Então, somando todos os elétrons aí, ó. 2 elétrons com mais 2, 4, com mais 6, 8, com mais 2, 10, com mais 6... 12 com mais 6, 18, com mais 2, 20. Somando todos os elétrons, lembrando que os elétrons são os númerozinhos de cima, 4s2, o elétron é esse 2 aí, somando todos os elétrons dá 20. O elemento que tem 20 prótons e 20 elétrons é o cálcio, tá bom? Então o gabarito aí seria o elemento cálcio. Gabarito cálcio, é o elemento de número atômico 20. E por último, eu perguntei qual era a camada de valência e o subnível mais energético do enxofre, sabendo que o número dele é 16. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do enxofre, que tem um número atômico de 16. Então a distribuição eletrônica ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, é muito ruim escrever com isso aqui, mas vai dar certo, hein? 2p6, 3s2, aqui já tem 12, hein? Falta 4 para 16, então 3p4. Agora sim deu 16, tá bom? O que é que ele quer saber? Qual é a camada de valência? A camada de valência sempre é a mais distante do núcleo, que possui os números principais maiores. Então a camada de valência, gente, é o 3s2 e o 3p4, tá? E o subnível de maior energia sempre é o último. Então o subnível mais energético é o 3p4. Então gabarito, camada de valência 3s2, 3p4 e o subnível de maior energia, o 3p4. Tá bom? Esse era o nosso gabarito. Espero que vocês tenham conseguido acertar aí, hein? Então vou fechar aqui. E para terminar a atividade 2, eu passei para vocês 3 questõezinhas do livro de vocês, tá? Que eu transcrevi elas aqui pro Word pra gente poder resolver, tá? Então eu passei para vocês a questão de número 1 da página 75. Então vamos resolver logo ela aqui, ó. Questão de número 1. Sobre o modelo atômico de Bohr, podemos tecer as seguintes considerações. Quando o núcleo recebe energia, salta para o nível mais externo. Verdadeiro ou falso? Gente, falso. Tá certo, professor? Mas ele salta de um nível menor para o maior. Ele salta, mas ele quem? O núcleo? Não, quem salta são os elétrons. O núcleo fica lá de boa. Não mexa com o núcleo, tá? Então isso aqui está falso. Quem salta é os elétrons. Quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético, um nível mais distante. Aí sim, aqui está verdadeiro, tá bom? Quando um elétron passa de um estado menos energético para o outro mais energético, ele devolve energia. Não, ele não devolve energia, ele absorve. Ele só devolve quando ele retorna do mais energético para o menos energético, tá bom? Não confunda as coisas. Então aqui está falso. Se um elétron passa do estado A para o B recebendo X unidade de energia,
Quando ele volta de B para A, ele vai devolver a mesma quantidade de energia na forma de radiação. Isso é verdadeiro, tá, gente? A mesma quantidade de energia que o elétron recebe para poder saltar é a mesma quantidade de energia que ele devolve para poder retornar para a camada que ele estava, tá bom? Então, FV, FV, belezinha? Então, vamos para a próxima. A próxima questão que eu passei foi a página 76, a questão de número 5, que dizia o seguinte, ó. Observa a distribuição eletrônica abaixo e responda o que se pede. Então, vamos responder. Quantas camadas eletrônicas existem nessa distribuição? Gente, ó, eu tenho a camada 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 camadas. Só mais termina com 3. Não importa se termina com 3. Antes do 3 eu tenho um 4s2. Então, quantas camadas eu tenho? Eu tenho 4 camadas, porque termina, a maior de todas é o 4. Não é porque termina com 3 que só tem 3. A maior de todas é o 4, tá certo? Então, ele tem 4 camadas. 4. Indique o número de elétrons no subnível de maior energia. O subnível de maior energia sempre é o último, é o 3d1. Quantos elétrons tem? 1. Então eu tenho 1 elétron. E quantos elétrons eu tenho no subnível mais externo? O subnível mais externo é o subnível mais longe. Qual é o mais longe? 1, 2, 3 ou 4? É o 4, né? Que é a camada de valência. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2. Então esse era o nosso gabarito, tá certo? Então, acertaram aí, ó, 4, 1, 2, tá bom? E a última questão que eu passei para vocês, meus queridos alunos, foi a questão de número 6 da página 77, que dizia o seguinte: faça a distribuição eletrônica do titânio, que tem um número atômico de 22. Então vamos fazer a distribuição aqui do titânio, ó. Titânio, representado pelo símbolo TI, número atômico 22. Então a gente vai fazer a distribuição dele até chegar no 22. Então vai ficar assim, ó, setinho aqui. Vamos lá. 1s2, tá seguindo sempre o diagrama. 2s2, 4, 2p6, 6 com 2, 8 com 2, 10. Carinha, vou continuar, é para continuar mesmo, porque não chegou em 22 ainda. 3s2, depois 3p6, depois 4s2, Carinha, já deu 20. Depois do 4s2 seria o 3d10. Só que se eu colocar 3d10 fica 30. E eu só preciso de 22. Como já tem 20, em vez de eu colocar 3d10, eu boto o quê? 3d2, que aí fecha os 22, tá bom? Lembrando que você pode colocar menos, você não pode passar. O máximo que o subnível D recebe é 10 elétrons. Então você não pode colocar um 3d11, não existe. Mas se for preciso só menos, aí pode, tá bom? Então terminaria aqui no 3d2. A camada de valência seria a mais externa, é o 4s2. E o subnível de maior energia sempre é o último, seria o 3d2, tá bom? Meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham conseguido acertar as questões, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe lá no Classroom que eu tiro as dúvidas de vocês lá, tá bom? Então até a próxima.